E pronto, se calhar estamos na hora de começar, não é? Sim. Vamos a isso então. Portanto, hoje estamos aqui para falar-vos então da viagem aos povos das Filipinas. É uma viagem com um novo itinerário na Nomad e procuramos este ano retomá-la para mostrar o que é este tão vasto arquipélago com uma geografia tão singular, onde habitam povos com uma diversidade cultural imensa e onde tentamos procurar as tradições que foram sobrevivendo ao longo dos tempos. Queremos dizer-vos que esta viagem é uma viagem que realmente vai por lugares completamente distintos. Vamos de norte a sul, utilizando transportes completamente diferentes, desde avião, ferries, autocarros, entre outros. E isto ao longo desta viagem, nós queremos convidar-vos a refletir muito sobre a história e as tradições destes povos, ao longo deste território tão vasto, e a acompanhar esta reflexão vamos ter sempre uma paisagem completamente diversa. Temos um país gigante com mais de 7.000 ilhas, muitas delas não estão habitadas, algumas delas são bastante remotas, e claro que também temos algumas bastante conhecidas. Por isso, queremos despertar hoje com esta apresentação, despertar a vossa curiosidade e fazer com que vocês viajam connosco agora nos próximos tempos. Vamos a isso. Então, passando aqui um bocadinho para o roteiro, tal como a Patrícia disse, nós vamos passar a parte do tempo a saltitar ilhas. E aqui vocês podem já ver o nosso itinerário, o nosso roteiro, em que estaremos focados principalmente no início, na ilha de Luzon, onde iremos estar na Manila, Vigan, Sagada e por aí fora. E depois saltamos para o mais a norte das Filipinas, que é nas Batanes, no arquipélago das ilhas de Batanes, em que visitamos tanto Basco como Satang. Tanto estas duas ilhas foram bem discutidas entre nós para sabermos se as levaríamos a cabo ou não. Como estão tão a norte, têm algumas dificuldades para se lá chegar. Não que não existam aviões, é mais pelas dificuldades de tempo, de clima. Achámos efetivamente que era espetacular a oportunidade de levar as pessoas a conhecerem este arquipélago, porque tanto as pessoas como toda a beleza natural que existem ali são algo que nem toda a gente que viaja consegue, nas Filipinas, tem a oportunidade de ver e de experimentar estar por ali. Dali, se fazemos depois um grande salto para o sul, em que vamos para a ilha de Bohol, também foi uma escolha quase com o dedo mindinho, porque andámos a tentar perceber qual é que seriam os pontos interessantes para mostrar-vos um pouco também aquela Manila, disparate, aquelas Filipinas que toda a gente gosta de ver, que são as águas cristalinas e tudo mais. Nós, ainda que a viagem é muito focada nos povos, achamos que também será importante terem essa experiência de poderem estar em contacto com o mar, que de facto é fantástico, e por isso é que no fim vamos para a ilha de Caminguine e exploramos um bocado as ilhas à volta. No fundo é este o nosso plano, em que vamos muito a norte e vamos também muito a sul, e no meio disto tudo vamos conhecer as pessoas que habitam nestes lugares, por si só já são espetaculares, mas que dão sempre uma cor diferente aos sítios para onde vamos. Começamos em Manila, e começamos em Manila porque é onde a maior parte das pessoas chegam, e aproveitamos para conhecer de facto esta imagem que está aqui representa muito bem Manila, em que temos a parte histórica e a parte nova, e é esse grande choque que temos, não só que vamos estar meio com o jet lag baralhados, e tudo o que vamos aqui dizer, na verdade, é partilhar um bocado a nossa experiência. Toda a parte mais técnica e de informação, vocês já leram no site. Portanto, eu acho que aqui é mais importante nós explicarmos um pouco a sensação
que é estar nestes sítios. É aquele choque de umidade, é aquele choque de multidão, de pessoas, mas sempre com um carinho incrível em nos quererem receber. Manila é de facto muito grande, tem imensas coisas para ver e nós vamos passar aqui uns dias para repor o jet lag em ordem e conhecer a cidade e toda a parte histórica do tempo colonial espanhol, americano, e que deixou muitas marcas, não tanto na língua, como nas pessoas, como nos lugares que iremos ver. Daqui apanhamos um autocarro, fazemos a nossa primeira viagem assim longa pelas Filipinas, fazemos uma viagem noturna até Vigan. E aqui a Patrícia pode continuar. Pois é, vamos a viajar num autocarro noturno, mas é um autocarro bastante confortável e vamos chegar pela manhã a Vigan, e vamos lá logo dar caras com esta imagem que vocês estão a ver, que é um mercado. Vigan é realmente uma das cidades coloniais mais antigas das Filipinas e mais bem preservadas, e por isso é Património Mundial da Unesco. É uma cidade que, que nos vai deliciar, porque vamos entrar num ritmo mais sossegado, afastando-nos um pouco daquela mega metrópole que é Manila. E vamos percorrer esta rua que vocês estão a ver na imagem, vamos ver estes cavalos, estas tradições da era espanhola e vamos desacelerar. Esta cidade fica na costa oeste da ilha de Lousã e daqui vamos dar um grande salto. É daqui que vamos começar a deixar este tempo mais recente da história das Filipinas para entrarmos na Cordilheira filipina, onde vamos realmente ao encontro destes mais ancestrais. É em pleno centro da ilha de Lousã que se encontra esta cordilheira. Vamos começar a subir as montanhas e vamos encontrar aqui tradições muito singulares. Pronto. E a primeira paragem, depois de uma longa viagem de carrinha, de uma carrinha pequena só para o nosso grupo, vamos chegar a Sagada. Sagada é uma pequena vila onde nós vamos encontrar memórias do povo Aplai, que era um povo que realmente vivia nesta região e que tem tradições fúnebres muito interessantes. É nesta encosta que nós vamos ver pequenas grutas onde ainda conseguimos observar estes caixões que vocês estão a ver na imagem e de onde vamos acompanhados de um guia local levar-nos a conhecer as histórias deste povo mais a fundo. E daqui também vamos entrar na nossa primeira aventura, que o Luís vai vos contar melhor. Isto que vocês estão a ver aqui é um tipo que tem algum medo e tem algumas vertigens, que sou eu. E nós aqui estamos a visitar uma gruta, a gruta é lindíssima, é molhada, por isso é que andamos descalços, e fazemos várias passagens por pequenas lagoas, pequenas quedas de água, e este é o único momento em que, pronto, não precisamos de fazer esta descida, neste caso eu estou a subir, para visitar a gruta, mas este é o único momento que teria um bocadinho mais de aventura para se fazer aqui nesta gruta. Achamos que é algo que pode ou não influenciar as pessoas a fazerem a gruta, mas de qualquer das formas eu fiz tudo até chegar aqui, depois chegando aqui disse que não queria fazer mais, mas lá ganhei coragem e desci, e não, afinal não era assim tão difícil, mas pronto, isto é tudo uma questão de cabeça muitas vezes. Exato. Depois, Desculpa, sim, deixa eu acrescentar. A imagem às vezes parece uma rocha escorregadia, mas ela não é. Apesar de termos água, esta rocha faz com que consigamos caminhar facilmente. sim, é uma espécie de pedra-pomes que ali está e que Exatamente. agarra muito bem. É bom para esfoliar os pés. E desta gruta de Sagada, então seguimos para Tinglayan. Não sei se queres contar-te um bocadinho a história, se pode ser. Sim. Pronto, aqui em Tinglayan é outro dos sítios que muitas poucas pessoas conhecem, até nem nunca, se calhar, nem mesmo os nativos das Filipinas ouviram falar dos caça-cabeças ou dos Kalinga.
da tribo Kalinga, e das mulheres tatuadas e dos homens tatuados, são ainda. Esta senhora que estão a ver na imagem tinha cerca de cento e poucos anos, 110 anos, não sei, algo por aí, ou 106 anos, algo por aí. Era a senhora mais idosa da aldeia. E é este encontro que nós vamos mais uma vez com um guia local. É ele que nos ajuda a ser o nosso tradutor e interlocutor também dos hábitos, dos costumes e da própria, das próprias casas, como é que são feitas, como é que as pessoas conseguem viver em algumas condições, o que é que elas precisam, e faz-nos essa introdução a estes lugares. E, no fundo, visitar esta zona é um voltar muito, muito atrás no tempo, nos hábitos, nos costumes, e aqui vamos ter. Deus o queira que estas pessoas se mantenham vivas até à nossa chegada, porque como elas já têm cento e tal anos, quer dizer, a janela já não é assim tão comprida, mas a nossa ideia é visitar estas pessoas e estar um pouco com elas, e absorver a simpatia que estas pessoas têm em nos receber e poder partilhar este momento é normalmente algo muito único, porque não é um sítio turístico, não é um lugar onde as pessoas vão e tiram fotografias assim com muita frequência, aliás, com nenhuma frequência, por isso acabamos por sermos privilegiados em estar naquele sítio, e era e aí vai ser esse contacto com a tribo que vamos ter. De aqui então seguimos para uma zona, pronto, aqui ainda é uma imagem, como vocês veem, isto pode parecer que é uma imagem normal, para se ver na Ásia, mas de facto quando estamos lá envolvidos e quando as pessoas falam connosco, ou tentam falar connosco, ou sorriem para nós, e sermos recebidos numa zona em que se há bem poucos anos eles caçavam as outras tribos à volta deles, e o grande troféu era ficarem com a cabeça dessas tribos à volta, e nós podermos estar ali em segurança, é algo que nos faz um bocado pensar. E depois, mesmo com a forma como eles vivem, acho que é um impacto enorme que nós temos durante a viagem. E daí acharmos que vocês vão ficar muito encantados com esta experiência. E dali saltamos para uma outra região ali bem perto, um bocadinho mais abaixo. Aliás, os Ifugao era uma das tribos com quem eles lutavam antigamente com os Kalinga. Só para terem uma noção de quão perto estamos. Exatamente. É quase como se fosse um triângulo que estamos aqui a percorrer nesta cordilheira filipina. Pronto. E realmente de Kalinga saltamos para uma pequena cidadezinha que é Banaue, onde vamos percorrer estes trilhos do Ifugao. E esta imagem que vocês estão a ver é uma imagem icónica das Filipinas, porque as Filipinas são conhecidas pelos sem fins de terraços de arroz. Em todas as ilhas as vamos encontrar, mas estes aqui têm um toque especial porque são Património Mundial da Unesco também. Portanto, durante aqui 2 dias vamos estar a percorrer estes trilhos e vamos estar acompanhados de guias locais. Vamos estar a percorrer com uma pequena mochila, porque vamos pernoitar numa pequena aldeia. E vamos percorrer um bocadinho estes trilhos que vão percorrendo ao longo destes sulcalcos, mas também que por vezes nos vão levar a entrar dentro de uma pequena floresta. Portanto, esta é uma das imagens que mais nos deslumbra a caminhar por lá. Estes pequenos trilhos que vocês estão a ver são os lugares para onde nós vamos percorrer. Portanto, vamos estar a subir e a descer. O primeiro dia é um dia longo, nós começamos de manhã e vamos estar a caminhar até à hora do almoço, cerca mais ou menos de 3, 4 horas, entre sobe e desces e estes trilhos junto aos arrozais. E vamos chegar a uma aldeia onde vamos ser recebidos pelos aldeães, onde vamos fazer um almoço com a população local, vamos compreender como é que as pessoas vivem nesta região, vamos ouvir alguns dialetos desta cultura que encontramos aqui. E a seguir ao almoço vamos voltar a colocar as mochilas às costas e vamos continuar a caminhar. Dali em diante serão mais cerca de 3 horas,
de onde nos vamos fazer levar até Batad. Batad é uma pequena aldeia, é aquela imagem que vocês viram anteriormente, onde vamos estar alojados com esta panorâmica. Haverá, quando chegarmos lá, vai haver algum tempo livre para quem se quiser aventurar por aquela aldeiazinha que vocês estão a ver aí no centro desses arrozais. Portanto, subir e descer para quem tiver energia, ou descansar e olhar esta paisagem que acho que deslumbra qualquer um. Pronto, o segundo dia vamos voltar a caminhar, mas é a caminhada já em direção à saída destes trilhos, que nos vai levar cerca de 3 horas novamente a percorrer novamente estas florestas, a subir e a descer um bocadinho montanhas, já não vai ser tanto, vai ser um dia mais ligeiro. E se contamos que por volta da hora da almoço, desculpem, já à tarde vamos conseguir sair destes trilhos e voltar outra vez à pequena cidade onde começamos o trilho, que é Banaue. Podemos ter ali algum tempo para descansar, recuperar algumas energias, tomar banhos, comer melhor do que nestes 2 dias do trilho, antes de prosseguir viagem. Este é um dos momentos altos da viagem. Estamos a fechar aqui este ciclo de conhecer estas tribos das montanhas e de onde vemos realmente os terraços de arroz assim no seu estado mais puro e muito bem conservados, e onde vamos perceber realmente como é que esta população vive à volta da cultura do arroz. Seguindo. Seguindo, vamos entrar novamente num avião que nos vai levar então àquela zona mais a norte que já tínhamos falado, que são as Batanes, que o arquipélago, que formam cerca de 3 ilhas. Nós salvamos a 2, só, e como quem diz, vamos a 2, e onde as Batanes têm um lado muito puro, de como elas estão ainda virgens, por assim dizer, onde as pessoas vivem muito da agricultura que conseguem produzir, vivem das dificuldades dos tufões, das grandes estuvadas que ali passam e das rajadas de vento que ali passam. E por isso é que nesta imagem estamos a ver uma casa de pedra, que é a casa em que antigamente eles viviam, em que eram construídas com pedras que encontravam ali à volta da ilha, e muitas delas feitas com conchas ou com próprios fósseis. E vocês, quando lá estiverem, vão poder ver que a textura desta parede é meio fossilizada exatamente por causa disso. Eram as únicas casas que se conseguiriam manter intactas e as pessoas conseguiam se proteger. É um povo que vive do mar, vive da agricultura, e hoje em dia, com o turismo, já se vai também alargando o estilo de vida para poderem oferecer visitas guiadas a este arquipélago das Batanes. Continuam a ser, para mim, das pessoas mais afáveis das Filipinas. É inconfundível quando se chega às Batanes não sentirmos acolhidos por estas pessoas. Elas de facto têm uma felicidade e uma forma de se ligarem connosco diferentes de todas as Filipinas. Vocês só vão ter essa sensação no final da viagem, mas é aqui um spoiler que já vos estou a dar, porque de facto é mesmo diferente. Nós aqui fazemos 2 visitas, como eu estava a dizer, à Ilha de Basco e à Ilha de Sabtang. Na Ilha de Sabtang, que fica a cerca de 40 minutos, algo 30 minutos, de barco até ao Porto. Depois, quando chegamos ao Porto, vamos passear em tuk-tuks, uma espécie de tuk-tuk, que é uma moto em que tem um outro lado ao lado, eventualmente, para se fazer a nossa visita por ali e tentar. Nós temos aqui umas surpresas, não vamos aqui estar a desvendar tudo, mas temos aqui umas surpresas, que é, obviamente, estar com as pessoas e poder eventualmente fazer um cozinhado com elas, fazer algo diferente, porque a comida aqui é servida de uma forma também muito especial. Eu estou com muitos rodeios porque eu não quero estragar as surpresas.
Mas pronto, é um sítio bastante diferente de toda, para mim, de todas as Filipinas, e por isso é que vale todo o esforço de apanharmos um avião, depois de estarmos ali num sítio muito remoto e vão perceber rapidamente porque assim que aterrarem naquele sítio. Das Batanes, queres acrescentar mais uma coisa? Diria eu que seria, é provavelmente o lugar das Filipinas onde se mantêm mais vivas estas tradições e só por isso vale todo o esforço também voar até lá. Sim, eles são muito conscientes com o que têm e o que não têm. E eles próprios dizem, há certos menus, quando nós vamos aos restaurantes, que dizem que podem ou não ter certos produtos, porque conforme tiver a acontecer à volta deles a produção. E só isso faz-nos um bocado repensar naquilo que nós queremos na velocidade com que vivemos, e sem entrar aqui em grandes filosofias, mas faz-nos repensar um bocado na nossa forma de viver, quando entramos num país, num arquipélago, numa ilha em que está muito limitada ao que tem. Voltamos a ter que pegar um avião, por assim dizer, para fazermos a Sim. nossa viagem mais comprida de aviões. Daqui saltamos para Manila, fazemos escala para até chegarmos à nossa ilha de Bohol, onde a Patrícia agora diz qualquer coisa. Vamos encontrar mais algumas coisas. Vamos encontrar uma paisagem completamente diferente da que encontramos para trás. E vamos procurar onde é que ainda existem sinais destes povos mais ancestrais. E por isso, vamos chegar lá, vamos ficar alojados num lugar no meio da natureza, mas rapidamente vamos também fazer-vos levar a viajar pelo coração da ilha. E vamos à procura de um povo que é o povo Iscaia. Vamos até. Também não queremos desvendar tudo, mas vamos até uma aldeia onde iremos ser muito bem recebidos e onde vamos conhecer a fundo esta identidade do povo Escaia. Eles têm uma particularidade única, que é um alfabeto e uma língua que fazem ainda de ser preservada até aos dias de hoje. Eles fazem questão de tanto crianças como adultos mantenham esta linguagem e isso é visível nos dias de hoje. Existem momentos da comunidade onde eles fazem realmente a preservação da língua. Isso vai ser muito bonito nós percebermos e aí, se calhar até aprendermos algumas palavras com eles nesta pequena ilha. Vamos também, ao longo deste dia, ver paisagens únicas. Uma das imagens que vocês viram atrás é Chocolate Hills, onde estas colinas, que são quase pontinhos ao longo do horizonte, vamos ver esta paisagem única e vamos ver isto ao pôr do sol. E daqui, depois de adormecermos bem aqui no meio deste rio, que é o rio Lombok, com esta paisagem luxuriante, vamos saltar de Bohol para uma nova ilha. E nada como viajar até à nossa última ilha, a não ser de barco. E desta vez vamos viajar num ferry. Mas o Luís conta-vos melhor. Pronto, esta é uma viagem de 4 horas, 4 horas e meia. Portanto, é uma viagem prazerosa. Vocês o que estão a ver aqui são as minhas pernas e os nossos sacos. E são camas, efetivamente, são beliches. Que eles, não sei se alguém pensou que isto era a melhor forma de se viajar, mas eu considero de facto excelente, porque nós vamos apanhar o vento, a maresia, o cheiro a maresia, e vamos literalmente a ver lentamente a viagem a acontecer. É quase como ir num comboio a olhar pela janela. É dos poucos lugares, talvez não os únicos, onde eu já viajei deitado num barco, assim, de uma ilha para a outra. É aqui que, pronto, vamos chegar à nossa ilha de Caminguim, o nosso último destino, para este menu Filipinas, em que é um sítio que tem uma história também muito marcada pelos seus vulcões, pela força da natureza que ali existe, e pelas praias incríveis que tem à volta, e que, apesar de não ter assim uma referência muito forte como tem o Povo Biscaia, como tem os Kalinga, também
conseguem ter a sua autenticidade. É uma zona onde existe também muito trabalho de mar, muita pesca, mas que, lá está, mais uma vez, derivado também ao turismo, começa as pessoas a terem outras funções para além dessas atividades, mas que também é normalmente bastante presente e consegue-se perceber perfeitamente que eles ainda são muito ligados ao mar e que a qualquer altura, mesmo enquanto os turistas estão a dar o passeio na praia, eles são capazes de estar a apanhar um peixe ou estar a apanhar uns ouriços do mar. E isso é de facto bastante interessante. Aqui a nossa última paragem e pronto, e assim para resumir de uma forma a viagem, nós vamos ter a tal bicicleta, que por acaso não referimos, mas em Batanes temos um momento em que vamos andar de bicicleta, eh, para percorrer a ilha. Achámos que não havia melhor forma que cada um ter a sua meio de transporte e viver aquelas subidas e descidas um bocado suaves, não é? Se não são grandes subidas, tirando se calhar uma ou outra, mas se viver aquela ilha de forma assim tão intensa e pessoal, achamos que de bicicleta é que faria mais sentido. Vamos fazer algumas caminhadas, como viram, na Cordilheira do Norte A Ilha do da, Lousão. do Lausanne, exatamente. E pronto, e depois toda esta parte de ligação com os povos. Em alguns momentos vamos ficar em guest house, como é o caso dos trilhos De Fogal. de Ifugao, exatamente, obrigado Patrícia, de Ifugao. E pronto, e o resto serão hotéis e aquela tal noite no autocarro. Os transportes, como a Patrícia disse também, há aqui um que é o mais conhecido, que é o Jeepney, que eram antigos jeeps americanos militares que foram convertidos depois em autocarros abertos, sem janelas, mas pronto, tem o teto, e que tornaram-se hoje em autocarros onde as pessoas entram e saem pela porta de trás e ficam ali assim meio numa. Em convívio, virados uns para os outros, e é a forma mais normal deles viajarem os próprios locais. Por isso também vamos fazer várias vezes. Os ferries, os barcos e os tuk-tuks, que era o que a gente tinha falado antes, que iremos fazer. Como vocês conseguem ver aqui também no mapa, dá para perceber bem a diversidade de ilhas que vamos percorrer, e quando saltamos das Batanes para Bohol, apesar de serem ilhas, há muitas diferenças e vocês vão perceber isso. Podes agora Pronto. dar tu? E só para fechar aqui também um bocadinho o que é que. Quais são os graus de dificuldades desta viagem? Isto é uma classificação que vocês já devem conhecer no nosso site, que queria-vos explicar aqui um bocadinho mais em detalhe. Um é o impacto cultural. Como vocês já perceberam, não vamos estar a percorrer um território vastíssimo, vamos de norte a sul. Existem mais de 100 grupos étnicos nas Filipinas, muitos deles têm tradições muito singulares, muito diferentes entre eles, e é ao longo deste território que vos vamos dando assim aos poucos essas pequenas diferenças. Muitas das suas tradições estão-se a perder, vamos falar muito sobre isso, mas também vamos encontrar em muitos lugares uma forte união para manter essas tradições ainda vivas aos dias de hoje. E isso é muito interessante. Vai ser muito fácil falar com as pessoas, porque como houve uma presença muito forte dos Estados Unidos nas Filipinas, o povo fala muito bem inglês e, portanto, é muito fácil de falar com crianças e idosos, porque todos eles sabem falar um bocadinho inglês. E relativamente ao esforço físico, temos, como já perceberam, vamos ter 3 dias dedicados na viagem a percorrer trilhos de montanha. O primeiro será na região de Tiglayan, para conhecer o povo Kalinga. Aqui vai ser um passeio suave, são caminhadas ao longo de aldeias, mas é algo suave. Diria que cerca de 3, 4 horas a caminhar, com pausas,
para podermos falar com as pessoas, para podermos comer algumas refeições, etc. Depois vamos ter assim 2 dias mais forte em trilhos, que serão realmente em Banaue, a fazer os trilhos do Ifugao, onde o primeiro dia realmente vamos ter um dia dedicado a caminhar, da parte da manhã cerca de 3, 4 horas e da parte da tarde mais umas 3 horas, com altos e baixos, mas também muitas das vezes ao longo dos terraços, portanto em zonas planas. Vamos fazendo isto com calma, teremos bastante tempo para fazer isto. Diria que o grau de dificuldade é médio, não é muito exagerado. O que pode dificultar aqui pode ser, às vezes, estarmos a fazer a viagem em alturas com maior calor, e quando há calor também há alguma umidade, e isso vai-nos dificultar um bocadinho. Mas temos tempo a fazer todas estas caminhadas de forma suave. Por último, falar-vos aqui de um bocado do nível de conforto. A grande maioria das noites vamos estar em hotéis, mas há alguns momentos em que vamos recorrer a pequenas guest houses, especialmente nas zonas de montanha ou em algumas ilhas, para nos permitir também uma proximidade com o povo que vamos conhecer. São condições básicas, mas são simples, são asseadas, portanto, às vezes há uma casa de banho para grande parte do grupo, são casas de banho partilhadas, mas são realmente poucas vezes ao longo da viagem. Uma viagem que é tão grande, consideramos que o conforto na totalidade é bom. Pronto, visto isto, Gostava acho só que de andamos. acrescentar aqui uma coisa, Patrícia, Sim. desculpa. Aqui, quando estávamos a falar dos trilhos de Fogal, nós vamos acompanhados com 2 guias. E os próprios guias estão completamente preparados para nos auxiliarem e explicarem bastante as dificuldades que iremos ter no terreno. Não vou estar só eu ou a Patrícia convosco, vamos ser três, na verdade, em que para alguma eventualidade, se sentirem mais cansados, alguém pode ficar mais para trás e alguém vai com mais velocidade, pode ir outro mais à frente. Boa. Portanto, não há questão de termos de estar assim muito. Portanto, há essa. E só aqui já agora, falando de toda a viagem começa com um ritmo. Está freeze. Pois está. Ainda continua freeze, não continua? Sim. Super freeze. Luís? Acho que foi o Luís, mas deve estar a entrar outra vez. Aproveito para dar continuidade. O Luís estava a dizer, já agora aproveitarmos para fazer uma resenha global da viagem. Penso eu que queríamos dizer-vos que realmente estamos a fazer, preparamos uma viagem, a tentar percorrer grande parte deste território que é realmente muito grande. Vamos de norte a sul e com paisagens realmente muito diversas. Tentamos procurar aquilo que fosse o menos óbvio. Portanto, muitas ilhas ficaram de lado. E ficaram de lado porque realmente procuramos encontrar lugares que mantivessem de alguma forma, autenticidade. E é verdade que em algumas das ilhas que vamos já há bastante turismo, mas ainda assim, dentro destas ilhas, tentamos ir procurar lugares onde realmente conseguíssemos encontrar as tradições destes povos que ainda se mantêm vivos. E isso realmente foi um trabalho muito interessante de fazer. Agora, quando estivemos em prospecção, então estivemos agora muito recentemente nas Filipinas,
e realmente ir atrás destes lugares foi uma coisa que nos deu muito gozo, e percebermos que realmente o povo está lá e que às vezes é preciso estarmos lá para conseguirmos chegar até eles. E isso realmente foi fantástico. Portanto, achamos que nesta altura temos uma viagem realmente muito diferente do que podem encontrar nas Filipinas. Isso é muito interessante. E vai-nos trazer realmente paisagens completamente distintas. E com isto acho que o Luís voltou aqui a estar connosco. Pronto. Queria também dizer-vos que esta viagem realmente é longa. Estamos a falar de uma viagem que tem cerca de 19 dias. A viagem começa em Manila e termina depois numa ilha que é em Caminguim. O regresso de Caminguim também é fácil, foi por isso que também decidimos terminar aqui no final, numa ilha de onde sentimos que também seria fácil regressar a casa. E sentimos que também queríamos fazer um roteiro de onde não andássemos a regressar ao ponto de partida. Queríamos dar este vasto território, tocando de norte a sul e terminar numa região onde nos permitisse ter algumas aventuras e algum relaxamento, e também quem quisesse também usufruir mais um bocadinho das povos das Filipinas pudesse saltar para outras ilhas ali ao lado facilmente. Portanto, Luís, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não sei se... Desculpem. Pronto, passamos então. Pronto, queria agradecer-vos também a vossa presença nesta noite. Espero que tenham gostado desta viagem e que tenhamos conseguido levar-vos a viajar connosco. Eu e o Luís somos os líderes desta viagem. Vamos ter algumas datas com o Luís e algumas datas também comigo. Queria também aproveitar agora o momento. Não sei se fui eu que. Não sei. Ok. Uh, A Patrícia desapareceu. Eu também não A estou a ouvir. Patrícia desapareceu mesmo, ok. Pensava que agora tinha sido eu que tinha desaparecido e estava a tentar perceber. Agora foi a Patrícia que foi abaixo. Pronto, eu acho que o que a Patrícia queria perguntar ou pedir era se uma sessão agora de esclarecimentos, perguntas, algumas dúvidas tenham ficado no ar e que, pronto, podem fazer e nós vamos tentar responder. A Patrícia, entretanto, deve estar a chegar. Já está. Já fica. Agora foste tu. Estava a dizer que as pessoas podiam fazer perguntas. Não havendo, se não houver perguntas é porque explicámos tudo muito bem. Pronto, acho que sim. Não sei se a Margarida, se respondemos às questões que tinhas dúvidas, Margarida, Mariana, Mariana, sim. entre outros. Bem, olha, eu não percebo porque é que ele desapareceu uma imagem, mas ficou preto, acho eu. Uhum. Mas pronto, não faço a mínima. Ahm, nos trilhos dos arrozais, pelo que eu vi, há partes que são relativamente estreitas, não é? Uhum. Um Ahm, pouco. aí não ajuda nada no equilíbrio levar bastões, pois não? Não tem espaço para isso. Eu diria que aí o bastão não vai, o bastão vai servir perfeitamente para quando estivermos a subir as escadas. Há algumas escadas, ainda que grande parte é a direito,
mas são sempre socalcos, não é? De arroz. Portanto, ali o que vai ajudar é, com o bastão, se sentir alguma vertigem, que era o meu caso, tinha algumas, alguém agarrar Apanhar. nesse bastão à frente e outro vai atrás, e esse bastão faz uma espécie de vaia, de Sim, sim. barreira, para que, para que se sintam mais protegidas. Foi uma das situações que nós nos interessámos em perceber se houvesse ali uma situação de maior desequilíbrio. E eu confesso, eu tenho um pouco de vertigens e só em um momento ou outro é que senti um pouco mais essa sensação. E os guias de lá deram bastante apoio. E depois de ter feito, percebi que era mais cabeça que outra coisa. Está bem, Hum, mas de cabeça também conta. Claro, Pode ser de claro que sim. cabeça, mas a de cabeça conta. sim. É. Não, É, deixa-me só, desculpa, é porque vocês apresentaram aí duas fotografias diferentes. A última parece-me que é uma coisa muito mais, portanto, sem grandes desníveis. Mas a primeira, em que acho que parece que vais tu, Luís, há mesmo assim portanto, há declive para baixo, não é? É aí que se sente. Sim, em alguns casos, sim. Não vamos, obviamente, esconder essa realidade. Podemos ter socalcos de 2 metros, de 2 Ok, metros ok. e meio, 3, Sim, foi aí. em que sim. tens o arrozal mais abaixo, e são momentos de se calhar 2, 3 metros para tentar Ok, passá-los, porque eles vão assim um bocado às voltas, não é? E sim. vamos percorrendo. Na verdade, aquela fotografia é numa zona de um percurso que é mais acima daquele que o vamos fazer. Este percurso que nós temos programado para vocês fazerem, para quem for fazer, ele até tem essas barreiras ao longo do caminho, em maioria das vezes. Portanto, eu acho que não se vai justificar. Mas é verdade, pode dar-se esse caso de ter essas zonas um pouco mais desprotegidas, vá. Mas como digo, nós temos isso previsto e temos essa forma de contornar a situação, porque como não são muitos quilómetros, aliás, são Uhum, metros, quando isso acontece são cerca de 2, 3 metros em que se tem que passar um sítio parece um pouco mais inclinado, mas não vamos esconder que em alguns casos, obviamente, que são arrozais, são socalcos, ah, e pronto, e dá essa ideia de declínio, de estarmos logo à beira do precipício. Não, e tu próprio tiveste vertigens, não é? Uh, Sim. sim, em Alguns casos, alguns ok, casos ok, sim, ok, ok. em alguns casos. Mas como digo, nós fizemos a prospeção desta viagem e nós passámos por sítios bastante, por muitos sítios, e por isso é óbvio que no global tenha acontecido pá, aí 2, 3 vezes, exatamente porque andámos a bater sítios para perceber quais é que seriam os melhores e mais interessantes para fazer. Aquilo que vamos fazer é, como digo, e acho que a Patrícia pode também dizer isso, a experiência dela, é um sítio mais tranquilo para se fazer, e é um sítio que tem mais a parte, tem menos, caminhamos menos para vermos aquela beleza, e por isso foi isso também a nossa intenção, não era vos expor a fazer 20 quilómetros num dia. uhum. A questão dos bastões também pode ser coordenada com os guias locais, ok? Portanto, antes de chegarmos lá, podemos também avaliar melhor a necessidade de cada um, se precisa de bastões, está bem? Também é um importante. Está um bocado cortada a tua ligação. Eu acho que de Não sei toda se a está melhor. viagem, provavelmente os trilhos do Ifugao são os mais. Os trilhos do Ifugao e a própria parte da gruta talvez sejam onde existe a aventura nesta viagem. A aventura no sentido em que temos que ter ali um bocadinho mais de disponibilidade física para fazer as coisas. E depois também alguma destreza para andar de bicicleta. Acho que não é assim nada de difícil, mas pronto, nem toda a gente sabe. E também temos uma opção para quem não sabe andar de bicicleta, mas Uhum. teríamos que, obviamente, toda a gente pudesse
ter a experiência de andar de bicicleta pela ilha, porque pronto, era algo que temos isso em mente. Depois tudo o resto é passeio, é caminhada normal, não há assim nada. É vir com um bocado de espírito de aventura. Uma coisa que aqui não referimos e que é importante também é que isto é uma viagem em que vamos fazer bons trajetos de carrinha, de van, e por isso estas carrinhas só dão para cerca de 11 passageiros. E imaginem o que seriam 11 passageiros a levarem malas muito grandes. E a ideia aqui é não irmos com malas nem muito rígidas, que deem para encostar num sítio fácil e que nem sejam com grandes tralhas, porque na verdade nós vamos para uma zona tropical. Pouco frio vamos ter, é mais úmido do que frio, mas é óbvio que um casaco vai dar jeito, em certo, nem que seja um corta-vento. Mas pronto, o ideal é irmos com poucas coisas e o mais prático possível, porque não vamos andar sempre de mochila às costas, mas pontualmente, é um bocado como a viagem da Indonésia também, pontualmente temos que agarrar na mochila e ir para dentro de um barco ou ir para dentro de um avião ou o que quer que seja, e temos que estar bastante autónomos nessa, e temos essa facilidade também. É isso. É isso. Não sei se alguém tem mais alguma questão a fazer sobre a viagem. Ok. Eu não tenho questões a colocar, agradeço a vossa apresentação e vou ter de sair da reunião. Está bem? Muito Obrigado, obrigada. Inês. Obrigada. Obrigada, Inês. Pronto. Se então não há questões, vamos também dar por terminada esta noite. Agradecer a todos que estiveram presentes e espero que a gente se encontre numa próxima viagem. Está bem? Obrigada, Luís, também. Obrigado, Patrícia. E continuamos aqui. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada a Boa vocês. noite. Boa noite. Obrigada.